Oi, oi. Bom, eu vou apresentar para vocês aqui a minha tese, defendida em dezembro de 2024. O título da tese é O Desempenho Ambiental na Arquitetura com Terra, Avaliação do Ciclo de Vida do Bloco de Terra Comprimida. Eu me chamo Beatriz Tentemples de Carvalho e a minha tese foi orientada pelo professor Marcos Silvoso. Eu sou da turma de 2019.2. Minha tese está inserida no contexto da atual crise ambiental e dos impactos gerados pelo setor da construção civil. Diante disso, eu busquei com esse trabalho propor soluções que mitigassem todo esse processo. Para isso, eu objetivei com a tese analisar e avaliar a viabilidade de adotar a metodologia da avaliação do ciclo de vida aplicado às construções com terras. No meu recorte, eu investiguei apenas as construções de BTC, por conta da diversidade de cenários construtivos possíveis com essa técnica. Além disso, também foram levados em consideração os desafios e as potencialidades do contexto brasileiro. E explicando que a ACV ela consiste numa metodologia que propõe a quantificação, do impacto ambiental de um produto ou um processo e pode ser implementada em qualquer fase do ciclo de vida. Nesse caso, o produto estudado foi o sistema construtivo do BTC. Então, inicialmente, eu apresentei os fundamentos e a estrutura da metodologia da ACV, de acordo com as normas ISO 14040 e a 14044. Depois, eu fiz uma revisão sistemática de literatura para sintetizar os principais estudos relacionados à ACV e também destacar possíveis lacunas e oportunidades para o aprofundamento do tema na tese. Em seguida, eu busquei compreender quais são os fatores que contribuem para o aumento dos impactos ambientais das construções com BTC. Para isso, então, eu fiz um relatório de coleta de dados com as principais informações e características do objeto do estudo e realizei uma análise de sensibilidade comparando 4 métodos de avaliação do impacto do ciclo de vida, a ICV, que é uma das etapas previstas pelas normas e também é super necessária para a quantificação ambiental. Existem diversas metodologias e para eu poder escolher uma delas, era muito importante que eu entendesse suas diferenças. Então, em posse de todas essas informações, eu consegui montar um escopo de ACV para quantificar o impacto ambiental do sistema construtivo, no caso, que é o BTC, que era o objetivo fim da tese. Conclusões. Os principais resultados foram que o sistema construtivo do BTC ele apresenta impactos ambientais inferiores comparados aos sistemas construtivos convencionais. Com relação aos diferentes métodos de AICV, de fato, existe uma diferença nos resultados, dependendo da escolha do método, mas eu consegui perceber que os resultados dos 4 métodos comparados seguem uma mesma tendência, que no caso de análises comparativas, a escolha desse método é o fator de menor importância, de menor impacto nos resultados. Por fim, eu também busquei demonstrar o papel da arquitetura com terra, em especial a construção com BTC, ressaltando que a adoção dessa técnica ela não serve apenas como resposta às demandas ambientais contemporâneas, mas ela também é uma oportunidade para reimaginar o papel da arquitetura no processo de consolidação de uma sociedade mais justa e sustentável. É isso, muito obrigada pela atenção de todos. Olá, meu nome é Conrado Carvalho, sou doutorando do PROAC. Minha pesquisa se chama Do Traço ao Traço, Contribuições para a Expansão da Prática Construtiva no Ensino de Arquitetura e Urbanismo. O trabalho nasce de uma inquietação concreta, a distância que existe entre o que a gente projeta e o que é efetivamente construído na realidade das nossas cidades. Essa distância não é só técnica, ela também é social, econômica e política. No Brasil, a grande maioria das edificações são produzidas por autoconstrução, especialmente nas periferias. Isso significa que nossas cidades seguem, em geral, sendo construídas sem arquitetos ou engenheiros. Paralelo a isso, a formação do arquiteto ainda é, em muitos casos, centrada no desenho e distante da materialização da arquitetura, do canteiro e da arquitetura social e popular. Esse cenário acaba formando profissionais que sabem projetar, mas nem sempre sabem construir, e que, principalmente, têm dificuldades de intervir de forma qualificada
na realidade onde a moradia é feita sem arquiteto. Soma-se a isso o fato de que, com as políticas afirmativas, os cursos de arquitetura passaram a receber, de forma muito mais expressiva, estudantes oriundos de favelas e periferias, o que coloca novos desafios e enormes potências para o ensino. A pesquisa investiga como as metodologias práticas construtivas no ensino de arquitetura, sobretudo por meio dos canteiros experimentais, podem ajudar a enfrentar essas questões. O trabalho envolve análise de experiências no Brasil e no exterior, como a Escola de Arquitetura de Talca, no Chile, além de entrevistas com professores, estudantes e arquitetos recém-egressos. Também está previsto o mapeamento e a categorização dos canteiros experimentais no país, especialmente considerando as novas diretrizes curriculares nacionais que tornam esses espaços obrigatórios nos cursos. A pesquisa defende que a experimentação construtiva precisa deixar de ser secundária na formação e passar a ocupar um lugar estruturante e transversal no ensino de arquitetura, em diálogo com o projeto e com os demais saberes do curso. O canteiro experimental não é apenas um espaço para aprender técnica. Ele é um espaço crítico de formação que promove a autonomia do estudante, a consciência do impacto do projeto na vida real, a aproximação com a arquitetura social e popular e também com os desafios da sustentabilidade. Acredito especialmente no enorme potencial dos estudantes oriundos das periferias e favelas, que encontram no canteiro experimental um espaço de trocas de saberes e de construção de uma atuação profissional mais comprometida com a realidade brasileira. Em síntese, do traço ao traço, é uma pesquisa que defende uma formação mais conectada com a realidade, mais comprometida socialmente e mais próxima da materialização da arquitetura. Muito obrigado. Você já teve medo de andar na rua? Talvez à noite, de madrugada, por um caminho que você nunca fez ou até mesmo que já fez, só que nunca desacompanhado. Agora pense em mulheres que já tenham passado pela violência doméstica. Meu nome é Nathalie Carvalho, eu sou mestre em arquitetura pelo ProArco UFRJ, com orientação da professora doutora Ethel Pinheiro, e essa foi a questão que guiou toda a minha pesquisa de mestrado. A evolução do meio urbano se deu a partir de uma predominância da vivência masculina nos espaços públicos, reprimindo muitas vezes as mulheres às suas casas. E por isso nós vivemos em uma sociedade que desenvolve as suas cidades a partir de uma figura padrão. A figura padrão masculina, hétero, branca, cis, economicamente segura e hábil. Para essa pesquisa foi escolhido o método etnotopográfico, alinhado com as pesquisas empíricas realizadas pelo grupo LASC e também considerando todas as questões que envolvem essas relações de apropriação, sejam questões de feminismo interseccional, direito à cidade, que atravessam essa apropriação da cidade e transformam a experiência das mulheres. Dentro do método etnotopográfico foram usadas a observação participante e a análise de grupos focais. Na observação participante foram feitas visitas a grupos reflexivos e rodas de conversa que tivessem a participação de mulheres que já tivessem sofrido violência doméstica ou então que tratassem do tema. Durante essas visitas eu elaborava croquis etnográficos e também fazia anotações das narrativas, falas mais importantes que eu pegava das mulheres durante as reuniões. Já para a análise de grupos focais, foi elaborada uma oficina dos desejos, derivada do poema dos desejos, na qual consistia em um início com uma roda de conversa, uma atividade de colagem a seguir e também uma volta para essas colagens, nas quais as interlocutoras, participantes da oficina, eram convidadas a falar sobre essas colagens. Essas análises trouxeram questões importantes como padrões de perseguição, a decisão de não sair mais de casa, barreiras físicas e simbólicas que atravessam esse caminhar feminino pelos espaços públicos urbanos. Ao mesmo tempo, algumas premissas para o afeto são mais vivacidade nas ruas, espaços mais iluminados e também mais democráticos. Porém, o principal ponto que apareceu durante as análises foi a percepção coletiva e recorrente do medo que atravessa esse caminhar feminino. Só que esse medo da violência, ele é deslocado para os espaços públicos, transformando então as ambiências a partir da percepção das usuárias. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de apresentar o escopo da minha pesquisa de mestrado, qualificada em junho de 2025, cujo foco é a relação entre memória, experiência coletiva e a criação de repertórios baseados na dor, a partir do Memorial Brumadinho,
projetado pelo escritório do Gustavo Pena, Arquiteto e Associados. A tragédia ocorrida em 2019, com o rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão, não apenas devastou vidas e o território, como também alterou profundamente as relações sociais, afetivas e espaciais da comunidade local, afetando as representações locais. Nesse contexto, o memorial se coloca como um artefato arquitetônico que materializa dor, luto, reivindicação e, ao mesmo tempo, gestos de homenagem e tentativa de reparação simbólica. O objetivo geral da pesquisa é analisar como a arquitetura participa da construção da memória da dor, observando de que forma as atmosferas do memorial são percebidas e ressignificadas, como estratégia de recuperação de uma memória baseada no trauma, por alguns agentes envolvidos no processo, principalmente os familiares atingidos, que são representados pela Vabrum, além dos visitantes. O escritório responsável pelo projeto será enquadrado como uma voz norteadora das soluções projetuais, mas será confrontado diante da análise empírica das vivências, já que o memorial vai além de equipamento físico. Ele se torna um lugar de disputas narrativas, de produção de sentido e de reconfiguração identitária. A pesquisa pretende compreender se o memorial, enquanto obra construída e espaço experienciado, possui capacidade fenomenológica e atmosférica de evidenciar o trauma, colaborar na reconstrução simbólica, produzir sentido coletivo e contribuir, de alguma forma, para processos de reparação ou transformação social. A investigação envolve observação in situ, mapeamento de manifestações e um percurso, que, para desenvolver uma análise impregnada e de viés etnográfico, tanto pelo viés do eu quanto pelo viés do outro, se utilizará do que se é chamado percurso sensível. Esse método visa a exploração livre do espaço no qual os participantes, incluindo a pesquisadora, são convidados a caminhar, perceber, narrar e nomear suas sensações, memórias e impressões. As falas serão registradas e analisadas com foco na relação entre espacialidade, memória e experiência. Por fim, a questão central que orienta o estudo é: como o Memorial Brumadinho se estabelece como um elo entre memória de seus usuários e a memória evocada pela obra? Acredito que compreender esse vínculo permite refletir sobre o papel da arquitetura no enfrentamento de traumas coletivos, na reconstrução simbólica após desastres e na constituição de políticas de memória e justiça.